Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um belo dia. Vamos à lição? De hoje, segunda-feira, 30 de março de 2026, a lição 1 de hoje, ela tem como título Repreensão, Arrependimento e Recompensa. Jesus diz em Apocalipse 3,19, ele fala as seguintes palavras: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Bom, aqui o Senhor Jesus deixa claro que ele está sempre aperfeiçoando as pessoas, aqueles a quem ele ama. E diz isto para a sua última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a igreja dos fins dos tempos, é a igreja que nós estamos nos dias de hoje, e que todos possam se arrepender, e ele se repreende da mornidão espiritual que se encontra essa igreja. Essa última igreja, ela foi identificada através da sabedoria celestial que Deus dá para vários teólogos estudiosos que receberam o derramamento do Espírito Santo e que eles clamavam por uma luz, né, de explicações, de entendimento, que ocorreu em 1844, onde ali eles identificaram e interpretaram o livro profético, né, de Daniel, capítulo 8, e que iniciou-se isto ao cumprimento disto no ano de 457 a.C., e também no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 25, que fala das 2300 tardes e manhãs, que apresenta, né, essa igreja de Laodiceia, de nossos dias. Mas Jesus repreende justamente a igreja e profetiza isto pela mornidão que se encontra a igreja nos dias de hoje. E Jesus, ele diz que ele repreende e disciplina realmente os seus filhos, a sua igreja, porque ele ama. Portanto, é um Deus, um Criador e mantenedor do universo, que ele é zeloso, que ele cuida por amor, porque seu caráter é amor. E Jesus, ele se importa com cada um de nós, com cada pessoa, para que nos leve à salvação. Ele se preocupa assim com o nosso futuro, né? Com a nossa condição espiritual, para que nós possamos ser salvos. Se não fosse assim, seria muito fácil, né? Ele nos deixar seguir sozinho e entregues à própria sorte, né? Em vez da dolorosa jornada que ele escolheu trilhar nesse mundo, de morrer por nós, por nossos pecados, na cruz do Calvário, para salvar e também nos instruir. Porque ele, Cristo, nos ama e nos repreende por causa disso. E ele deseja ter conosco um relacionamento íntimo, né? Porque Deus criou o ser humano para que possa ser andado de mão dada com ele, para que ele possa ter uma família eterna, que possa viver num lugar onde haja mais dor, mais morte. É esse que é o desejo de Deus. E assim ele busca esse relacionamento conosco. Ele não se satisfaz com a fé só superficial de cada um. Ele quer que as pessoas sejam comprometidas, que as pessoas se consagrem, que as pessoas se santifiquem e que tenham atitudes, né, realmente de pessoas do reino dos céus. Ele não quer pessoas que busquem somente Ele, Deus, nas necessidades. Jesus nos repreende para o nosso bem, né, e nos chama para o arrependimento, mas não só nós arrependemos quando nós devemos reconhecer algo que está errado em nós,
quando nós, realmente, através do Espírito Santo, vemos isso, ouvimos e seguimos o caminho da verdade. E foi com isso que Jesus revelou: pensamos que estamos bem, mas somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus, que ele fala lá em Apocalipse 3:17. E na lição de hoje, ali em Apocalipse 3:20, Deus quer que as coisas se cumpram em nós, né? E que nós possamos tomar o caminho da verdade. E Jesus exorta e nos repreende e nos dá uma promessa bastante linda ali em Apocalipse 3:20, que ele diz lá: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a tua porta e cear comigo, eu cearei com ele. E assim que nós podemos realmente sentir isto, sentir a presença desse grandioso Deus e poder abrir o nosso coração para que ele, Jesus, venha realmente cear conosco, né? Ele diz lá: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Está lá em Apocalipse 3:20. Mesmo nós sendo pecadores, pessoas mornas espirituais, né? Ele, Jesus, quer realmente ter um relacionamento conosco e deseja que cada um de nós venhamos a se arrepender. E ele promete entrar na nossa casa, entrar no nosso coração e cear conosco. Mas para isso nós temos que treinar a nossos ouvidos, né? A ouvir a voz do Espírito Santo, que a nossa mente entenda a mensagem e possa abrir essa mente ao nosso coração para receber a grande mensagem que Deus tem para todos nós. Nós, como crentes que aceitamos a Jesus como Salvador e Senhor das nossas vidas, não podemos jamais confundir correção e condenação, que são duas coisas totalmente diferentes. Embora para o crente fiel, que observa, né, os estatutos e mandamentos de Deus, a correção por parte de Jesus pode estar presente em quase todo o tempo, porque Jesus quer mostrar o caminho realmente que nós devemos seguir. A Bíblia nos ensina que Deus corrige seus filhos porque os ama e quer o melhor para todos nós. Porque o seu desejo é salvar a todos, salvar a humanidade inteira, que todos tenham a oportunidade de estar no reino dos céus. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11:32. Olha que Paulo diz: quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Vejam que Jesus nos corrige para que nós não sejamos condenados com outras pessoas que não querem saber dele. E aí está a resposta pela correção que Jesus faz na nossa vida todos os dias. O Espírito Santo tem realizado um lindo e paciente obra na vida de todos os crentes. A todos que ouvem, a todos que são submetidos à sua vontade e ao seu querer. Uma das maiores provas do amor de Deus é saber que nós somos seus filhos e que seu único filho Jesus morreu para nos salvar, de nos libertar da morte eterna e do pecado. E nos quer para que possamos viver juntos com ele na eternidade, num lugar onde não há mais morte, mais dor, mais aflições. E por isso ele faz essa repreensão. Deus não abre mão dos seus filhos. E como o Pai amoroso, está sempre disposto a nos corrigir e nos assentar nos caminhos da verdade. Ao sabermos que somos filhos de Deus e temos uma eternidade para viver junto com esse Deus maravilhoso, para estarmos com Ele para todo sempre, nossa mente, o nosso coração deve pulsar mais forte de alegria, de satisfação no gozo do Senhor e obedecê-lo. E pois não há condenação para quem verdadeiramente ouve a voz do Senhor. Amigos, se nós não buscarmos e obter realmente
o que Deus tem para oferecer para nós, nós estaremos perdidos. Mas Deus, Ele dá tudo que nós precisamos, tanto é que na Bíblia diz que Cristo, dá o ouro refinado para nós, que é a fé, que é a crença, a mente de que há realmente um lugar onde não há mais dor, mais morte. E Ele faz isso por amor, que Ele também dá umas vestes de sua justiça, né? Que é a pureza para nós, para mostrar que nós somos transformados. E Ele dá o colírio do Espírito Santo para nós podermos ouvir a sua voz, ouvir onde nós estamos errados, para nós enxergarmos os nossos pecados. Jamais reconheceremos o nosso miserável condição pecaminosa se nós não obtivermos esses valores. Só abalaremos o mundo quando ela estiver dentro do nosso coração e obter isto, ter o colírio do Espírito Santo. A última igreja de Cristo, a Laodiceia, não pode cumprir a sua missão enquanto Cristo estiver batendo o coração pelo lado de fora e que ninguém vai ouvir. Quantas preciosas promessas Cristo nos faz todos os dias, se tão somente dermos ouvidos ao que o Espírito Santo diz para nós, o que o Espírito Santo diz para as igrejas nos dias de hoje. Assim, a verdadeira conversão, através de uma fé inabalável, ela vem através do arrependimento, uma fidelidade às Escrituras, lendo-as todos os dias, manter-se incontaminado com o mundo, ter uma pureza de coração, ter perseverança e completa dependência do Senhor, para que nós sentimos isto, que nós somos dele, do Senhor, somos dependentes dele. E é o que Jesus espera de cada um de nós, de nos encontrarmos nessa última geração de justos, que é a nossa hoje, nesta condição, para nós considerarmos que nós somos dependentes dele. Não temos mais tempo a perder com coisas que atrasam e atrapalham a missão de Deus que nos confiou hoje, de espalharmos o Evangelho e também falarmos dessas boas novas para todas as pessoas. Que você, meu amigo, minha amiga, possa ter sabedoria. Se você não tem, busca o Senhor para que Ele te dê essa sabedoria. Porque Deus também é autor e consumador da fé, e é Ele que dá a fé para nós. Se você não tem, você tem que buscar, para você ter esse entendimento de que o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é nas mansões celestiais, o lugar onde Jesus foi preparar, que Ele disse para seus discípulos e disse também para nós. Que você tenha um dia prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.